Estamos dando continuidade às nossas aulas de introdução ao Novo Testamento, página 53, o capítulo de número 4, o Novo Testamento e o ambiente religioso da época do Novo Testamento, no caso, no processo em que Jesus estava aqui, estava vivo, que estava aqui os discípulos, estava aqui, digamos, toda aquele platô, digamos, histórico que aparece nas páginas dos evangelhos, das epístolas e por aí vai. Bom, quando Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Listra, a cerca de 34 quilômetros a sudoeste de Icônio, encontraram um certo paralítico de nascença que, ouvindo Paulo e Barnabé falar e sendo movido pela fé, ele recebe destes oração, no caso, para que recobrasse os movimentos. O relato de Lucas está em Atos capítulo 14, verso 11, que diz o seguinte: que após o milagre, a multidão admirava e gritava. Preste bem atenção para vocês terem ideia de ambiente religioso e espiritual da época, principalmente desse texto aqui que vai elucidar algumas questões interessantes para nós. Olha o que o povo disse. Os deuses, letra minúscula, claro, em forma de homens, baixaram até nós. A Paulo passaram a chamar de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, no versículo 12 de Atos 14. Deuses que eram justamente do panteão romano. E esse incidente revela-nos o contexto religioso vigente no período neotestamentário, sendo de fundamental importância a compreensão do mesmo para o perfeito entendimento dos registros feitos pelos evangelistas. Portanto, a gente vai analisar esse ambiente neste vídeo e, quem sabe, em alguns outros. Mas o texto elucida, o texto deixa claro como era, digamos, a percepção de fé, de espiritualidade, que esse povo da época tinha atrelado a um panteão de deuses, evidentemente, criados pela filosofia humana, pela mentalização humana, para vocês entenderem a dimensão e o tamanho da carência da presença de Deus ou do próprio Deus que esse povo da época tinha. É absurdo até, inclusive, a gente analisar o que está acontecendo aqui em Atos 14, e o absurdo é tão grande, repito novamente a mesma expressão, comparado aos dias atuais. Parece que o povo não quer Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, mas o que aparecer, o que suprir as demandas ditas espirituais dessa vigente época, me parece que o povo, com avidez, acaba abraçando deuses estranhos. Então, na necessidade do Deus verdadeiro, acabam abraçando qualquer coisa que aparece, conquanto que lhe supra, digamos assim, os seus anseios e desejos espirituais mais profundos. Instituições religiosas. Bom, quando estudamos o Novo Testamento, é de fundamental importância citarmos as instituições que, ao lado dos grupos religiosos estudados, já citamos, mas não aprofundamos, que no caso os grupos foram os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, zadoqueus e samaritanos. E das crenças de cunho filosófico, esotérico, mitológico e supersticioso, vamos analisar no transcorrer dessa aula, ou desse capítulo, das páginas que você tem do livro, o que compõe o ambiente religioso do período neotestamentário. Ao descrevermos essas instituições, ou seja, o templo, a sinagoga e o sinédrio, estaremos nos situando no contexto religioso, histórico-religioso do período, melhor dizendo, possibilitando a total evidência, um entendimento mais autêntico dos relatos constantes nos livros e epístolas do Novo Testamento. Então, guarde bem a expressão templo, sinagoga e sinédrio, estão dentro do contexto histórico-religioso da época do Novo Testamento, tá certo? O templo. Bom, revestido de uma significação toda especial para o povo judeu,
o templo se constituiu no principal lugar de culto e adoração no judaísmo, sem dúvida nenhuma. A reverência, o respeito e toda a série de simbolismo que habitavam e circundavam sua estrutura são heranças provenientes dos longos anos de contato direto com o tabernáculo, tá certo? A bem da verdade, o templo judaico que encontramos nas páginas do Novo Testamento não é o mesmo construído por Salomão, e cujas obras tiveram início em 967 a.C., ou de Salomão no caso, no 4º ano do seu reinado, mas o templo de Herodes o Grande, ou seja, gente, o templo que estava ali em Jerusalém, à época de Jesus, o que nós estamos frisando conforme nossa lição bíblica, não era o templo de Salomão, era o templo de Herodes. E um fato aqui é muito importante que a gente tem que citar. Por mais que o templo faça parte, juntamente com sinagoga, sinédrio, do conceito histórico religioso da época, é necessário frisar o seguinte. Até uma questão de retórica aqui. Qual era a peça mais importante que tinha dentro do templo? Bom, todos são de comum acordo que era a Arca da Aliança. Evidentemente, a arca que estava colocada no lugar santíssimo, pós-véu, que somente o sumo sacerdote, o Kohen Hadagol em termo hebraico, tinha acesso a ministrações em volta dela, sobre ela e assim por diante. E vocês se lembram, na época em que Jesus é morto na cruz, em que fenômenos acontecem, milagres acontecem, trevas na terra, terremotos e tal, e assim por diante, pessoas ressuscitam, mas um dos grandes milagres que acontecem na época da crucificação de Jesus, sem dúvida nenhuma, é que o véu do templo, deste templo aqui, templo de Herodes o Grande, ele se rasga de alto a baixo. Ora, por que o véu do templo se rasga de alto a baixo? Queridos, Hebreus vai citar o seguinte, que nós devemos entrar pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado pelo véu, ou seja, a carne de Jesus, ou seja, a morte de Jesus nos dá acesso àquela simbologia que a arca simbolizava, que era a imediata presença de Deus. Então a morte de Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não precisam mais de mediadores, vocês não precisam mais de sacrifícios, o sacrifício perfeito já aconteceu, ocorreu na cruz, e vocês podem entrar agora por um novo caminho, e esse novo caminho é Jesus. Então quando Jesus diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é Jesus dizendo o seguinte, o acesso a Deus sou eu, e de fato, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo que esse novo acesso é Ele. Agora um detalhe interessante, a época do templo de Salomão, nós encontramos a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. A época do templo de Herodes, nós não encontramos mais a Arca da Aliança. Ou seja, na época de Jesus, a Arca da Aliança não existia mais em posse do povo judeu. Se você observar pela Escritura, a última menção da Arca da Aliança é em Jeremias capítulo 3. É o processo ali de cativeiro, é o processo ali de desterro, ali a população, a classe nobre de Judá, de Jerusalém, está sendo levada para a Babilônia. Evidentemente que todos os tesouros, entre os quais estava aquela grande peça de ouro maciço que era a Arca da Aliança, também é levado para a Babilônia. E a última menção da arca é Jeremias capítulo 3. Então, observe comigo, no templo de Zorobabel não tinha mais arca. Se não tinha mais arca, não tinha mais presença, porque a arca era o símbolo da presença de Deus para o povo judeu. Na época de Jesus, no templo de Herodes, também não tinha mais arca. E se não tinha mais arca, não tinha mais a presença de Deus. O símbolo, que eu já frisei, que era a presença de Deus através da arca, não existia mais em posse da classe sacerdotal. Ou seja, os descendentes de Arão que estavam ali, os levitas que estavam ali, eles sabiam que quando acontecia, e na época de Jesus tinha tudo isso, as ministrações, os sacrifícios, Jesus ele limpa o templo, lembra? Estão lembrados disso, né?
Então, não tinha mais sentido os sacrifícios, não tinha mais sentido a presença do templo, por mais que está no contexto religioso da época, mas a Arca da Aliança, que era a peça fundamental, que fundamentava a presença de Deus entre o povo judeu, ela não existia mais, ela não estava mais ali. Então, eu acho que a gente pode frisar o seguinte: quando o véu do templo é rasgado, o que é evidenciado? Pelo menos aqui algumas coisas, tais como: o novo caminho é Jesus. Segundo, a religião deles que estavam sendo processados ali, em volta do templo e em volta do artigo mais precioso do templo, que era a arca, não tinha mais sentido, porque a arca não existia mais, a arca não estava mais ali. Então, os sacrifícios eram enganação, as oblações eram enganativas, o serviço sacerdotal também era. O serviço levítico eram paliativos totalmente desnecessários até aquele momento. Por quê? Porque tudo isso era feito em volta da arca, por causa da arca, por causa daquilo que ela simbolizava, por causa daquilo que ela retratava. E ali não tinha mais nada. Então esse é o contexto religioso, pegando a questão do templo, da época de Jesus. Uma religião oca, vazia e sem sentido nenhum. E na página 56 temos as sinagogas, que também estavam à época, tá, no contexto. Enquanto espaço religioso, a sinagoga, que em grego sinagoge, significa reunidos juntos, ou simplesmente assembleia, surgiu pela primeira vez durante o exílio dos judeus em Babilônia. Já que o templo estava destruído, então vamos se reunir em forma de assembleia, em forma de sinagoga. No exílio e sem a possibilidade de adorarem a Deus no templo de Salomão, e muito menos no tabernáculo, os judeus sentiram necessidade de preservarem o culto e o conhecimento de Yahvé. Daí surge a questão das sinagogas, que é uma espécie de, vamos colocar assim, de mini-templo. Mas a sinagoga ela é gerada em outro efeito, por assim dizer, porque ela vai significar o ajuntamento ou a assembleia, a reunião junta das pessoas em volta do aprendizado da palavra. Ela tem uma conotação diferenciada no sentido de templo, conforme eu já expliquei para vocês. O sinédrio, o que era? Página 58. Bom, o surgimento do sinédrio, do grego sinedrion, sentar em concílio, quer dizer, está relacionado com a própria sinagoga, posto que após a morte de Esdras e Neemias, responsáveis pela instrução religiosa dos judeus após o exílio babilônico, a tarefa de ensino recaiu sobre a chamada Grande Sinagoga. Após esse período, entre 400 e 200 a.C., vieram os chamados zugotes, que entre 200 a.C. e 10 depois de Cristo assumiram a responsabilidade pelo ensino dos judeus nos preceitos da Torá. Entre o ano 10 depois de Cristo e 200 depois de Cristo, a tarefa recaiu sobre os tanaíns, que por sua vez foram sucedidos pelos amoraíns, isso entre 200 a 500 depois de Cristo. É pertinente que se diga que a função do sinédrio não se circunscrevia ao mero ensino dos preceitos religiosos. Pelo contrário, questões de ordem pública também eram apreciadas por esse órgão judaico. Afinal de contas, a presidência do sinédrio era exercida por um dos anciãos que, por tradição, cumulava a função judiciária, legislativa e executiva da nação hebreia. Então, o sinédrio, sim, a quem se pensa que era só uma espécie de Supremo Tribunal Judaico, por assim dizer, o STF da época, desculpe aqui a comparação, ele também funcionava como um órgão religioso também. Em conjunto, ele agia junto com a sinagoga. Por isso que Paulo, lembra que à época, quando ele perseguiu os cristãos, ele teve que pegar a autorização do sinédrio. Ou seja, o sinédrio se meteu nas questões religiosas, porque o sinédrio, sim, defendia as questões religiosas atrelado às sinagogas. Então, esse contexto também, templo que eu já falei, sinagoga que eu já falei, esse sinédrio era vigente
à época de Jesus. É aí que Jesus está inserido no sentido de fazer um contraponto contra, digamos assim, essas ordens religiosas da época: templo, sinédrio e sinagoga.